meu nome é Brenda Mendes, sou acadêmica do curso de Biomedicina e eu estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão de curso. Minha orientadora se chama Luana Reis e o tema da minha pesquisa é Parasitas mais frequentes em crianças. Bom, as parasitoses intestinais, elas representam um sério problema de saúde pública no Brasil e isso é devido à carência de saneamento básico associada à falta de informações de higiene pessoal. As parasitoses intestinais são infecções causadas por helmintos e protozoários que provocam diarreia, náuseas, vômito e desnutrição. Essa desnutrição é causada pois os parasitas eles interferem na absorção de nutrientes e ainda podendo levar ao óbito nas populações vulneráveis. Apesar de ser um quadro visto em pessoas de todas as idades, mas as crianças são as que mais sofrem com os sintomas, porque elas tendem a desidratar com mais facilidade, principalmente as pequenas, as menores de 2 anos. Eu me fiz essa pergunta quando eu comecei a estagiar em um laboratório no meu interior e eu gostava de ler os laudos e eu percebi que nos exames de fezes as infecções causadas por parasitas era mais comum em crianças do que em adultos. Então eu me fiz essa pergunta. Por que os parasitas intestinais são mais frequentes em crianças? E o objetivo principal desse estudo é determinar a prevalência dos parasitas intestinais mais frequente em criança por meio de dados por meio de uma revisão literária dos dados epidemiológicos já publicados. Então, eu escolhi crianças da faixa etária de 0 a 5 anos para verificar a ocorrência de parasitas intestinais. Também irei identificar os parasitas e evidenciar os fatores de prevalência. Destacar também o papel de medidas de controle e a prevenção e a importância da educação e saúde nas escolas. Esse estudo trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo qualitativo. Os dados eles foram coletados da Biblioteca Virtual em Saúde, Cielo e Google Acadêmico, do ano de 2012 a 2020. E para as buscas eu utilizei as palavras-chave parasitoses intestinais, infância, escola e educação em saúde. As infecções causadas por parasitas intestinais, elas afetam aproximadamente 3,5 bilhões de pessoas, mas a maioria são as crianças que são as mais afetadas. E de acordo também com a Organização Mundial em Saúde, a OMS, ela registrou aproximadamente 7 milhões de mortes em crianças na faixa etária de 5 anos por doenças parasitárias do ano de 2000 a 2011. As parasitoses intestinais, ela acarreta em um grave problema de saúde pública, sendo que a região Nordeste é a que mais registra casos entre crianças de até 5 anos de idade. Essas enteroparasitoses, elas não ofertam um risco eminente de morte
mais as complicações como a diarreia e a desnutrição, elas podem prejudicar o seu desenvolvimento físico e mental. E diante disso, estudos apontam que em média 30% dos meninos e meninas no Brasil, elas têm o tamanho abaixo do estimulado. E isso é decorrente às infecções parasitárias, já que os parasitas eles interferem na absorção de nutrientes. A ocorrência de parasitas intestinais, ela está diretamente relacionada com a falta de educação sanitária e higiene. E a falta de higiene, onde o parasitismo também, ele já pode ter início também já nos primeiros 6 meses de vida, porque é nesse período que as mães começam a implementar novos alimentos e água. E como os parasitas intestinais, eles são transmitidos por agentes encontrados na água não tratada, nos alimentos não lavados corretamente e no solo. De 6 a 10 meses, os bebês começam a engatinhar e entram em contato com o solo, onde pode estar contaminados. E outro fator é que, geralmente, quando os bebês começam a engatinhar, eles têm o costume de pegar os brinquedos e objetos que estão pelo chão e que possivelmente podem estar contaminados, levar à boca, além de não conseguirem realizar sua própria higiene pessoal, e com isso causando a infecção parasitária. A parasitose, ela está mais constante na população de baixa renda, principalmente crianças que vivem em áreas pobres dos centros urbanos. E o Brasil é um dos países com o maior número de doenças desencadeadas pela falta de saneamento básico. Então, ao tentar verificar a ocorrência de parasitas intestinais em crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, eu percebi que as famílias que possuem um menor nível socioeconômico, elas estão mais vulneráveis a infecções parasitárias. Outro fator é que também a transição alimentar aos 6 meses de vida também é outro fator, pois às vezes o responsável ele não realiza de forma adequada a lavagem dos alimentos. No Brasil, ainda não é conhecido a real prevalência dos parasitas intestinais. Os estudos eles são feitos na população restrita, mas a boa parte da população ela é decorrente da exposição a alguns fatores de risco, como a ingestão de carnes cruas e mal cozidas, também mau hábito de higiene, desleixo e principalmente a falta de saneamento básico. De acordo com os artigos que eu li do ano de 2012 a 2011, a 2020, eu pude perceber que a quantidade de crianças parasitadas foi maior do que as não parasitadas, onde as crianças de 1 ano foram a mais afetada e a do sexo masculino foram as mais infectadas. Os protozoários, eles foram os que mais prevaleceram frente aos euminto. A Giardia lamblia foi o protozoário que mais prevaleceu e ela acomete ambos os sexos. A transmissão dela é por ingestão de cisto e por alimentos contaminados e água não tratada. O segundo foi o protozoário Entamoeba coli,
apesar dela ser ela é enteroparasitas comerciais ao trato intestinal, ela representa forte indício de falta de higiene pessoal, já que o mecanismo de contaminação dela é basicamente oral-fecal. Ela é mais frequente em regiões tropicais e subtropicais. O terceiro foi o Enterobius vermicularis, que é um euminto que habita no seco e na pênice humana, provocando a enterobíase. E a quarta foi a Ascaris lombrigoide, que é um euminto que ele possui como habitat o intestino delgado. Ele é um agente causador da ascaridíase e ele sendo mais comum em países pobres. Na tentativa de identificar os parasitas e evidenciar os fatores de prevalência, eu percebi que houve uma pequena divergência em alguns autores, onde alguns dizem que há baixa prevalência de infecções parasitárias no país e outros autores eles dizem que essa prevalência ainda é muito alta. Mas foi possível também observar que outros autores, eles mencionaram a baixa prevalência devido a maiores investimentos em educação e saúde. Além das escolas serem um lugar suscetível para infecções parasitárias, ela também é um local de prevenção, onde as medidas de controle elas incentivaram a diminuição dos casos de infecções por parasitas. Diante disso, é importante ressaltar também que a educação em saúde ela é essencial para a melhoria da qualidade de vida e prevenção de doença, estimulando a prática de atividade física, ajudando os alunos a identificar situações de risco e entre outros. O incentivo de prática e investimento na educação em saúde, ele tem se mostrado eficaz no combate desses parasitas. Mas na região norte e nordeste ainda há uma alta prevalência essa temática, ela precisa ser ampla para essas áreas. Necessita também de investimento por parte de líderes governantes. Na tentativa de destacar o papel de medidas de controle e a importância da educação em saúde nas escolas, eu concluí que as atividades de educação em saúde, ela é muito eficaz ela é muito importante para conscientizar as crianças. Também é importante conscientizar os jovens e adultos, porque muitas vezes os educadores ensinam as crianças e as crianças chegam em casa falando: mãe, pai, eu aprendi que na escola que eu aprendi na escola que eu preciso lavar as mãos adequadamente, lavar os alimentos corretamente para não ser causada uma infecção parasitária. Isso vai conscientizando os pais. Então, conclui-se que os parasitas são mais frequentes em crianças devido ao período de transição alimentar aos 6 meses de vida. Pode-se dizer também que outro fator que leva os indícios de infecções parasitárias na infância é a carência de saneamento básico. Muitas crianças, elas vivem em comunidade em onde o papel público não exerce o seu papel de promover saúde para todos. E a educação em saúde é fundamental para que haja a redução dos casos, pois ela é responsável por passar informações relevantes, como palestra, como a importância de lavar as mãos, higiene pessoal, entre outros.
outros. Porém, necessita ainda que haja uma maior intervenção dos governantes referente à questão do saneamento básico. Essas foram as minhas referências e muito obrigada à bancada.